Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim, no meio do caos que a gente está vivendo. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que a gente via no canal. Eu convidei algumas amigas minhas do curso de História para falar um pouco sobre mulheres na Idade Média, porque elas estudam partes relacionadas a isso, né? Não exatamente essas mulheres, mas se relaciona muito com elas. Então, vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo de várias partes. E eu espero que vocês gostem, deem like, divulguem. Olá, eu sou a Maria Júlia, tenho 20 anos, sou estudante do 5º semestre de História na UNB e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila foi uma importante mística, teóloga, escritora e a primeira mulher a ser declarada doutora da Igreja. Ela nasceu no dia 28 de março de 1515 na cidade de Gotorrendura, que é uma cidade da província de Ávila, na Espanha, e morreu no dia 4 de outubro de 1582. Teresa está inserida no contexto da Espanha do século XV e do século XVI, o conhecido século de ouro espanhol. Nesse momento, há diversos movimentos que vão influenciar diretamente o pensamento de Teresa. Entre eles estão o humanismo espanhol, a Reforma Protestante, a Reforma Católica e os seus principais expoentes, Concílio de Trento e a Inquisição. E eu queria me ater um pouquinho a respeito da Revolução Aristotélica, que é um termo cunhado pela filósofa do século XX, Prudence Alley. Prudence Alley, ela afirma que no século XII houve uma revolução aristotélica com o advento das universidades, que ocasionou no retorno, na busca pela filosofia aristotélica. E a partir disso, houve uma mudança na forma como se enxerga a mulher. Antes dessa revolução aristotélica, antes do século XII, Prudência ela afirma que havia uma teoria da complementariedade, onde homens e mulheres são diferentes, no entanto, não existe um maior do que outro. E a partir deste contato com a filosofia aristotélica, passamos a ter uma teoria da polarização, na qual homens e mulheres são substancialmente diferentes, mas os homens são superiores às mulheres. Essa revolução aristotélica, ela terá como principal consequência a querelle de femmes e também ao pensamento de Christine de Pizan. Teresa teve uma importância fundamental no meio religioso, porque ela reforma a Ordem das Carmelitas Calçadas e funda a Ordem das Carmelitas Descalças. A principal mudança que nós podemos destacar é a mudança da regra. As Carmelitas Calçadas, elas adotam a regra mitigada, que foi instituída pela Igreja em 1247, enquanto as Carmelitas Descalças, que é a Ordem de Teresa, adota a regra primitiva. A principal diferença entre a regra primitiva e a regra mitigada é que a regra mitigada ela permite que os mosteiros sejam fundados no meio urbano, ou seja, os mosteiros não precisam mais ser fundados no deserto. O ofício divino, que é uma das orações que essas carmelitas fazem, ele seria rezado em comunidade, ou seja, todas as freiras rezariam ele juntas. A abstinência de carne ela é reduzida e o tempo de silêncio é diminuído. Teresa, ela faz uma grande crítica a essa regra mitigada, colocando ela como um relaxamento, como uma maneira mais relaxada, mais desleixada de viver a religião e de viver a vida religiosa. O pensamento de Teresa também vai influenciar o mundo secular. Suas produções vão atingir a história, a literatura, a psicologia, a linguística e a crítica literária. A historiografia apresenta Teresa de diversas maneiras. Eu trouxe aqui um trabalho de mestrado da historiadora Joyce de Freitas Ramos. Eu vou deixar aqui na descrição a respeito desse trabalho, e onde ela apresenta diversos historiadores, filósofos, alguns psicólogos, e a forma como eles tratam Teresa. Esse trabalho é um trabalho que particularmente eu gosto bastante, porque ele é bem aprofundado e ela traz vários historiadores, vários pensamentos, e então eu vou trazer alguns deles. O primeiro historiador que eu destaco é José Pérez, que em seu livro Teresa de Ávila e a Espanha de seu tempo, ele afirma que Teresa é uma mulher que possui uma humildade submissa genuína. Joyce de Freitas, ela afirma:
eu vou ler o que ela disse. Que há uma tendência geral em considerar Teresa, de considerá-la, como uma mulher de grande sagacidade e habilidade de construção dos discursos. Outra historiadora, Dominique de Courcelles, em seu livro Teresa de Ávila, Mulher de Escrita e Poder na Espanha no Século de Ouro, ela afirma que o poder de Teresa sobre as palavras, a capacidade que ela tem em escrever, a capacidade que ela tem em passar as suas ideias, é o que torna uma figura tão excepcional no seu tempo, uma figura que tanto se destaca em seu tempo. Já Alison Weber, no livro Teresa d'Ávila e a Retórica da Feminilidade, como afirma Joyce de Freitas, ela escreve que ele coloca que os escritos teresianos seriam indissociáveis de uma ideia fixada de expressão feminina, visto que suas letras estariam sempre condicionadas à sua condição de mulher e às formas pelas quais esse enquadramento se imprimia em sua obra. Teresa é uma mulher que se faz ouvir no tempo que está presente, no entanto, ela não é uma mulher à frente do seu tempo. Ela é influenciada pelo contexto histórico no qual está inserida. Teresa ela escreve um livro chamado As Fundações, na qual ela vai narrar a fundação dos 32 mosteiros da Ordem das Carmelitas Descalças. 17 mosteiros femininos, que vão ser o que ela vai narrar, e 15 mosteiros masculinos que foram fundados com a ajuda de São João da Cruz. É muito interessante analisar o papel de Teresa e quem é esta mulher. Por quê? E é essa a minha pesquisa, e é isso que eu me dedico nos meus estudos dentro da história. É analisar quem é essa mulher e analisar quem são essas mulheres da Idade Média. Muitas vezes nós vamos olhando para a Idade Média e a gente, dentro daquela estrutura de ensino médio, de ensino básico, nós vamos acreditando e vamos achando que essas mulheres elas não tinham voz. Vamos achando que essas mulheres não existiam e que elas viviam sobre aquele patriarcado e elas vão tomando decisões baseadas nos seus maridos, nos seus pais, e elas nunca falavam e elas eram caladinhas e elas estavam no cantinho delas. E essa é uma ideia errônea, qual é construída na nossa mente, é construída no nosso intelecto. A mulher na Idade Média, ela tinha sim voz, Obviamente não é da mesma maneira que nós temos hoje no século XXI, Mas ela tinha uma voz e ela tinha uma importância. Teresa, por exemplo, no livro As Fundações, ela cita algumas mulheres que ajudaram na fundação dos mosteiros, que ajudaram tanto financeiramente quanto conseguindo licenças para fundar. Eu gosto de um caso que me chamou muita atenção, que é de Dona Cacilda de Padilla, que é uma jovem, uma adolescente de 12 anos, que já estava prometida em casamento, ela já estava noiva, e ela decide que ela quer ser freira, ela decide que ela quer entrar no mosteiro de Teresa, mas diante da situação social na qual ela estava inserida, isso não era possível, E aí ela decide entrar e ela partilha isso com o seu confessor, e aí ela, em um momento, ela vai conhecer o mosteiro, ela entra dentro da clausura. A clausura, só um parêntese, é a forma como as carmelitas vivem, elas não têm contato com o mundo exterior. E aí essa adolescente, ela entra e ela decide que ela quer ser, Em um determinado momento, com a ajuda de sua avó, que na realidade era sua sogra, ela vai para o mosteiro e ela não sai de lá. E ela literalmente diz, eu não saio daqui, ninguém me tira, Então, há diversas mulheres como essa que são citadas por Teresa e que tiveram grande importância. Uma outra, da qual o nome não é citado, é uma companheira de Teresa, uma senhora viúva, que criou um grande laço de amizade com ela quando ela ainda estava no Mosteiro da Encarnação, antes dela iniciar as fundações. Essa senhora citada por Teresa, ela era muito amiga de Teresa e Teresa com ela muito conversava. E nesse momento, Teresa ela tinha diversas experiências místicas nas quais Deus falava para ela que ela deveria fundar os mosteiros. Uma bem rápida que eu vou citar é quando ela está na missa e ela tem uma êxtase, que é literalmente, como ela diz, uma saída do seu corpo, e ela tem uma visualização com Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, para quem não sabe, é a responsável pela fundação da Ordem Franciscana Feminina. Era muito amiga de São Francisco de Assis, Enfim. E aí Teresa tem essa visualização, essa experiência mística
com Santa Clara de Assis. Essas experiências não eram abertamente partilhadas por Teresa. Diante do medo da Inquisição, do medo de ser perseguida, do medo de que essas experiências causassem problema para Teresa, Teresa não falava dessas experiências com seu confessor. Mas, diante de uma pressão, digamos assim, dessa senhora, que a todo instante aconselhava Teresa a falar sobre isso com seu confessor, ela mesma, a senhora, a viúva, ela vai lá e conta para o confessor sobre essas experiências de Teresa, e o seu confessor é super aberto e concorda que é algo bom, que deveria mesmo ser feito, em que ela deveria fundar esses mosteiros. Então, essa senhora vai ajudar Teresa financeiramente, vai ajudar Teresa também a fundar esse primeiro mosteiro, que é o Mosteiro de São José, que foi fundado na cidade de Ávila em 1562. Os outros mosteiros também tiveram ajudas tanto de mulheres quanto de homens, mas no livro das fundações eu analiso de maneira especial quem são essas mulheres e o papel dessas mulheres. Um outro exemplo que eu gosto muito é de uma senhora, da qual eu não me lembro o nome, na cidade de Beas, que era um vilarejo muito pequeno e que Teresa não queria fundar lá, porque ela acreditava que lá o mosteiro não daria frutos, o mosteiro não conseguiria sobreviver, porque era um vilarejo pequeno, a sociedade ali, por ser muito pequena, não conseguiria manter o mosteiro com as doações, com o dízimo e essas coisas. E essa senhora que constantemente mandava cartas para Teresa pedindo para que ela fosse, e Teresa a todo instante resistindo aí, né? No final ela acaba decidindo ir e ela tem uma grande ajuda dessa senhora, que era da elite daquele vilarejo, que tinha dinheiro, e essa senhora organiza toda a viagem de Teresa, a fundação do mosteiro, a construção do mosteiro, a procura por uma casa, tudo assim, tanto financeiramente quanto dando apoio, ela vai ali ajudando. Então, existem diversos exemplos dessas mulheres que se fazem ouvir, de mulheres de grande importância, né? E que Teresa dedica tempo a falar sobre essas mulheres. O estudo das mulheres na Idade Média sempre foi escasso, a ponto de muitas vezes olharmos para essas mulheres e acharmos que elas não têm voz. A partir de 1990 para cá, esses estudos eles têm aumentado, o que dá cada vez mais visibilidade para essas mulheres dentro da Idade Média e nos ajuda a entender cada vez melhor quem são elas e quais são os papéis e os espaços que elas ocupam. Eu vou deixar aqui na descrição alguns trabalhos e textos para quem quer estudar mais e se aprofundar sobre esse tema. Oi, eu me chamo Luana Veloso e sou estudante de História na UNB, estou no 7º semestre. Vim hoje falar um pouco sobre a Christine de Pizan e o que ela tem a nos ensinar nos dias de hoje. A Pizan nasceu na Itália, em Veneza, e nas pesquisas o ano do seu nascimento costuma variar entre 1353 e 1364 ou 65. Uma curiosidade bem legal sobre a Pizan é que ela é considerada como uma das primeiras pessoas a conseguir se sustentar com a venda das suas obras. Muitos pesquisadores se referem a ela enquanto filósofa, poetisa. Outros acreditam que ela foi o início, aquela sementinha para o que viria a ser o pensamento feminista, que só surgiu muitos séculos depois. Mas aqui eu vou me referir a ela enquanto escritora. A Pizan representa uma voz muito forte em defesa das mulheres, porque ela questionou em suas obras discursos antifemininos. E o contexto em que ela escreve, que foi marcado principalmente pela chamada Revolução Aristotélica e pela querela das mulheres, era marcado pela política sexual, que refletia como se davam as relações dos sexos e entre os sexos. A relação dos sexos diz respeito a como cada indivíduo se relaciona com o próprio sexo, ou seja, como as mulheres lidavam com o fato de terem nascido mulheres e os homens com o fato de terem nascido homens. E a relação entre os sexos diz respeito a como o indivíduo se relacionava com o sexo oposto. E a política sexual é muito importante para a gente entender
como cada indivíduo se enxergava dentro de uma sociedade que atribuía sentidos ao sexo biológico. Existem três principais tendências para se pensar a política sexual na Idade Média, mas aqui eu vou focar principalmente nas duas primeiras. A primeira é a tendência da complementariedade do sexo, que reconhecia a diferença sexual, mas enxergava tanto o homem quanto a mulher como indivíduos inteiros, que complementavam a existência humana. Ou seja, reconhecia que eles eram naturalmente diferentes, mas iguais em valor. Essa é a tendência que prevaleceu na Europa no século XII e no século XIII, principalmente. Ela contribuiu para um maior espaço de liberdade feminina e para a expansão de movimentos políticos e sociais encabeçados por mulheres. Já no século XIII, houve um fortalecimento do setor conservador da Europa, que, por meio das universidades, uma instituição tão importante para a transmissão do conhecimento, diminuiu a tendência da complementaridade dos sexos e fortaleceu a tendência da polaridade dos sexos. Essa tendência foi muito influenciada pela leitura obrigatória das obras de Aristóteles nas universidades. E essa mudança deixou de olhar para a diferença sexual enquanto uma possibilidade e legou às mulheres um papel subordinado aos homens, porque entendia que os homens e as mulheres eram diferentes em sua natureza, mas que os homens eram superiores às mulheres. E esse movimento de disseminação das obras de Aristóteles, seguido por um enrijecimento do debate sobre a diferença sexual, ficou conhecido como Revolução Aristotélica e abriu espaço para a publicação de muitas obras literárias hostis às mulheres e contribuiu para uma redução dos espaços de liberdade feminina. Como um desdobramento da Revolução Aristotélica, surgiu a Querela das Mulheres, que, como a Cláudia Brochado coloca, foi uma manifestação que trouxe as mulheres para o centro dos debates, ou seja, tornou as mulheres um verdadeiro tema, uma verdadeira questão para a publicação de obras tanto de crítica quanto em defesa das mulheres. Agora é importante lembrar que a Querela das Mulheres, ela surge, a princípio, como uma consequência de um movimento extremamente negativo, né? Um movimento em que houve um aumento, uma maior disseminação de obras que minimizavam as mulheres, né? E como uma reação a isso, que surgiram discursos contrários a essas obras antifemininas, como foi o caso da Pizan. E como a Pizan contribuiu tanto no contexto da Querela das Mulheres, publicando a obra Cidade das Damas e o livro das Três Virtudes. A Pizan ela trouxe um questionamento muito objetivo. Por que homens tão renomados, homens com amplo acesso ao conhecimento, sustentam um olhar que minimiza as mulheres ao longo da história, né? Que silencia essas mulheres? E mais do que isso, né? Como esses autores alegam uma inferioridade biológica, uma inferioridade natural, se as mulheres também são frutos da criação divina, levando em conta que na Idade Média a cristandade ela dava sentido a todos os aspectos da vida. Focando mais na obra A Cidade das Damas, que é a minha fonte de pesquisa, a Pizan traz uma crítica e uma reflexão muito importante sobre esses discursos antifemininos. Então ela traz esses discursos e coloca eles à prova, mostrando várias incoerências por trás deles, né? Então, para isso ela usa a ironia enquanto uma estratégia de escrita. Ela não chega simplesmente e nega esses discursos, mas ela vai mostrando sutilmente como eles não fazem sentido. E, além disso, a Pizan resgata várias referências femininas e traz um outro olhar sobre as virtudes dessas mulheres, né? Então, a obra dela é muito importante para a gente pensar o resgate de uma memória e uma genealogia femininas. Quando eu tive o primeiro contato com a obra da Pizan, eu senti que muitos horizontes se abriram, porque pensar que uma mulher conseguiu escrever uma obra tão forte e acessível, que mesmo refletindo um contexto histórico completamente diferente, consegue trazer várias situações e questionamentos
muito próximos dos que eu tenho hoje. Então, se eu fosse dizer de forma mais resumida o que a Pisã tem a nos ensinar nos dias de hoje, eu diria que ela possibilita e que ela inspira que a gente questione os lugares sociais, que em grande medida são pautados pela opressão de um grupo sobre o outro, e também ela contribui para esse resgate da memória feminina e para essa aproximação dessas mulheres históricas, né? Para que a gente consiga escrever narrativas que foram muitas vezes silenciadas. Existem várias indicações interessantes para se pensar a importância de Pisã, mas vou deixar aqui 4 indicações que eu gosto muito. A primeira é o artigo A Guerre des Femmes e a Política Sexual na Idade Média, da Cláudia Brochado. A segunda é a obra A Diferença Sexual na História, da Milagros Rivera, que vai aprofundar um pouco mais nas tendências da política sexual na Idade Média. A terceira, que não poderia faltar, é a tese de doutorado da Luciana Calado, chamada A Cidade das Damas, a construção da memória feminina no imaginário utópico de Pisã, que é a tradução da obra Cidade das Damas para o português e também um estudo, né? Então ela traz várias reflexões sobre a obra. E a última, que é uma indicação que eu gosto muito, é a palestra O Perigo de uma História Única, da Chimamanda, que tem sido muito utilizada nas aulas de história, tem ficado bem conhecida, e ainda bem que tem ficado conhecida, porque é uma fala super importante para a gente pensar novas narrativas, né, e escrever múltiplas histórias. E é isso, eu espero que vocês gostem. Essas são só algumas informações que eu quis trazer para inspirar que vocês pesquisem sobre a Pisã, mas tem muito mais a ser falado.